Você tem medo de falar em público? Dá aquele frio na barriga só em pensar e ficar na frente de muitas pessoas? Então fica por aí que o vídeo hoje é para você. Olá, eu sou o Roy aqui do canal É Incrível Saber e hoje a gente veio falar sobre esse tema, o medo de falar ou apresentar em público, aquele frio na barriga que dá quando a gente está diante de muitas pessoas e que às vezes travam algumas pessoas, uma situação muito constrangedora. Eu já passei por uma situação constrangedora assim há muito tempo atrás. Um dos meus hobbies é a música. Eu toco piano, teclado, violão e canto também. E eu me lembro quando eu estava aprendendo a tocar teclado, eu fui fazer minha primeira apresentação, eu travei na frente das pessoas de uma maneira muito desconcertante. Foi complicado. Na hora que eu tinha que apresentar, minhas mãos começaram a tremer e todo mundo viu minhas mãos tremendo e eu não toquei nada, de tanto nervosismo que eu estava na hora. Naquele dia, pensei em desistir de tocar de todo jeito, mas ainda bem que eu não desisti. Bom, resumo da ópera. Venci este bloqueio de apresentar e falar em público e já toquei e cantei sozinho na frente de centenas e até milhares de pessoas. Legal, né? Então, como é que a gente vence esse bloqueio de apresentar, falar em público? Eu vou trazer para vocês hoje aqui algumas dicas, alguns conhecimentos que a gente colocou no livro Chegou a Sua Vez de Falar. Este livro está no link de descrição, se você tiver interesse, mas independente do livro, todo o conteúdo deste livro, todas as dicas para vencer o medo de falar em público serão colocadas aqui no canal ao longo dos vídeos. Então, você tem a opção de maratonar o canal, os vídeos do tema, ou vai direto no livro, está tudo resumido lá. Para poder vencer esse bloqueio, esse medo de falar em público, é preciso entender o que é este medo. O que é o medo de falar em público? O medo é um mecanismo de defesa. A gente já nasce com essa programação e ela sempre existiu no ser humano. Quando a gente passa por uma situação perigosa, desconfortável, o cérebro absorve esta informação, tenta nos afastar dessa situação quando acontece no futuro algo semelhante. É um mecanismo de defesa. Então a primeira boa notícia que eu tenho para dar para você é que sentir medo ao falar ou apresentar em público, ficar na frente de muitas pessoas, é perfeitamente normal. É até esperado isso para quem está começando. Então não pense que você tem limitações, que você não consegue. Não. É normal. Na natureza é assim, as coisas acontecem gradativamente. Como é que você aprendeu a andar? Você já saiu andando? Não. Você caiu, levantou, caiu. Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Teve que levar uns tombos antes. Então assim é a vida. Quer aprender a falar em público, apresentar em público? Você tem que passar por essa experiência, mas se você insistir, você supera. E quem sabe daí não surge um grande orador ou um grande artista. Você sabia que a Adele tinha medo de subir nos palcos? Exatamente, a cantora internacional Adele. Graças a Deus ela superou esse problema e hoje ela canta pelo mundo todo. Você trabalhar esse medo pode criar uma perspectiva incrível na sua vida. Quem sabe daí não nasce um propósito de vida. Então vale a pena trabalhar e vencer esse medo. Este tema que a gente está colocando aqui, você trabalhar para vencer o medo de falar em público, está diretamente conectado com o novo contexto mundial. As novas inteligências artificiais estão tirando emprego de muitas pessoas, mas tem um grupo de pessoas que não vai perder emprego. Aquelas pessoas que se tornam essenciais em qualquer empresa. E essas pessoas têm algumas habilidades que a inteligência artificial jamais irá substituir. Habilidade de se relacionar, habilidade de falar em público, habilidade de assumir compromissos. Então, eu acho que vale a pena você investir nisso. Então, deixa de enrolação, vamos direto ao tema, né? Como podemos vencer o medo de falar em público? E aqui a gente vai colocar para vocês 6 passos para você vencer o medo de falar em público. O primeiro passo é construindo experiência. O primeiro passo é construindo experiência. O segundo passo, o ciclo do desenvolvimento da habilidade. O terceiro passo, ressignificação da identidade. Um outro passo, você rever o perfeccionismo. Outro passo, o domínio do conteúdo. E por último, a gente tem um monte de dica bacana para você ficar tranquilo no dia da apresentação e a ansiedade ficar mais controlada. Então, construindo experiência.
Esse passo é o principal, é o mais importante. Como eu disse antes, você só aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. Então você só vai perder o medo de falar em público, apresentando em público ou falando em público. Agora, essa abordagem pode ser gradativa, lenta, gradual, de forma segura e até divertida. Você pode se divertir nesse processo e você superar esse seu bloqueio de forma natural e sem mesmo perceber. Então, a primeira dica é: aproveite todas as oportunidades de aparecer em público, em qualquer lugar. Se você está na escola, o professor pediu para você apagar o quadro, se candidate a fazer isso, fazer uma leitura que o professor pediu. Se você está na igreja, numa missa, aparece a oportunidade de fazer um ofertório ou fazer uma leitura, faça isso. Ou seja, todas as oportunidades que surgirem para você fazer algo na frente dos outros, faça. E esse processo pode ser até divertido, olha que legal. Uma dica que eu recomendo muito é você brincar de karaokê na sua casa. É isso mesmo. Karaokê é muito simples hoje em dia. Você precisa de uma televisão, uma caixa de som, um microfone. Conecta a televisão no YouTube, coloca lá a música que você quiser, põe a palavra karaokê e começa a brincar. Chame os seus amigos. E o interessante é o seguinte: se você quiser ensaiar para brincar com seus colegas, ensaiem. Não tem problema nenhum. Mas eu até recomendo que não ensaiem. Para errar mesmo. Para quando você estiver se divertindo na frente dos seus colegas, você errar, eles vão rir, você vai achar isso natural, você vai rir deles errando também, e você vai se acostumando com essa situação de até mesmo errar em público. Isso vai te dar uma tranquilidade. Uma outra oportunidade também é essa que você, como eu estou fazendo agora, você fazer um vídeo e colocar no YouTube. A cada vídeo você vai se vendo, vai se policiando, se corrigindo, e você vai construindo essa habilidade, essa naturalidade de aparecer em público. Agora, a gente está falando de apresentar em público, falar em público, talvez por uma questão de trabalho, uma questão profissional, uma apresentação escolar, universitária, e é para isso que muitas vezes você está preocupado. Então vamos direto ao que interessa. Para você se construir uma experiência segura para uma situação como essa, nada melhor do que você ensaiar. Ensaiar a apresentação. Agora, o ensaio também tem uma metodologia. Isso me faz lembrar uma conversa que eu tive uma vez com uma colega que estava muito nervosa, que iria fazer uma apresentação. A minha primeira pergunta: como é que foram os ensaios? Para minha surpresa, a resposta foi: eu não ensaiei. Aí eu: por quê? Porque eu tenho ansiedade de falar em público. E só em pensar em ensaiar me deixava nervosa e eu não ensaiei. Então, é exatamente por isso que você tem que ensaiar. Se você tem essa ansiedade, porque talvez tenha passado uma situação não muito interessante de apresentação em público, é justamente o ensaio que vai fazer você amenizar essa ansiedade. Por quê? Quando você faz o primeiro ensaio em sua casa, que é um ambiente seguro, você vai ter todo aquele sentimento, aquela ansiedade, suas mãos vão suar. Você vai ensaiar, como você vai estar num ambiente seguro, tranquilo, você vai conseguir começar e terminar a sua apresentação. E aí você, poxa, terminei o ensaio. Perfeito. Aí você vai fazer um segundo ensaio. E você sabe o que vai acontecer? Aquela ansiedade já não vai ser mais a mesma, vai ser menor. E depois de uns 3, 4 ensaios, você vai fazer a apresentação para você mesmo e não vai sentir mais nada. Olha que legal. E é neste momento que você chama um familiar, seu pai, seu esposo, um amigo, e apresenta para essa pessoa. Está vendo? O processo gradual. E assim você vai ganhando a segurança para apresentar em público. Então, quando eu expliquei a repetição do processo, naturalmente eu falei já do segundo passo, que é o ciclo do desenvolvimento da habilidade. O ciclo do desenvolvimento da habilidade, que pode se aplicar para qualquer coisa, inclusive para os ensaios de uma apresentação, é você apresentar, rever a apresentação e começar de novo. Você fica fazendo este ciclo. Agora, é importante que o ensaio tenha um formato. Primeira coisa, você tem que ter o conteúdo. Depois que você tem o conteúdo, você vai ensaiar inicialmente na frente do espelho, olhando para você mesmo. Quando você ensaia em frente ao espelho, você corrige postura, corrige a forma de olhar, a forma de falar. Você vai se policiando. Grave também no celular. No celular, você tem a oportunidade de perceber vícios de linguagem. Sabe aquela mania de falar né,
Então, todos esses vícios de linguagem, você vai perceber na sua gravação do celular. E você vai se policiando, vai corrigindo. E tudo isso vai te dando mais segurança. Outra dica importantíssima. Quando você estiver ensaiando, pratique a fala lenta. Fale devagar. Só tem vantagem em falar devagar. Quando você fala devagar, o seu público que está assistindo a sua apresentação vai entender a mensagem que você está entregando, vai entender o que você está falando. E você falando devagar, você vai respirar de forma lenta. E respirar de forma lenta ajuda a diminuir a ansiedade. Então está tudo conectado. Quando a gente está ansioso, a gente tem uma tendência natural a falar correndo, porque a gente quer se livrar logo daquela situação. Então, se você nos ensaios se policia para falar devagar, aí a sua respiração fica mais lenta e você fala melhor, de forma clara, que todo mundo possa entender. Um ponto muito importante que a gente tem que rever quando a gente está passando por essa situação é a questão do perfeccionismo. Muitas pessoas têm medo de falar em público ou até travam porque são perfeccionistas em tudo. E naturalmente, como são perfeccionistas, ao apresentar, tem uma alta exigência de si mesmos. Aí, naturalmente, essa pessoa fica bem nervosa e isso atrapalha a apresentação. Então, vale a pena você trabalhar o perfeccionismo. Trabalhar no sentido de deixar de ser perfeccionista. O perfeccionismo não é natural. As coisas não nascem prontas. Sempre é um processo. Inclusive, o mercado já aprendeu isso. Hoje, uma empresa, ela não surge grande. Ela sempre nasce como startup. As empresas, principalmente as empresas de tecnologias, elas lançam um produto sem estar pronto. Uber começou assim. Lança em formato beta, cheio de defeitos, e vai corrigindo no caminho. Então, não tente ser ou querer fazer uma apresentação perfeita. Faça apenas uma boa apresentação. Em vez de pensar em perfeccionismo, se preocupe apenas em passar uma mensagem clara, objetiva, para ajudar as pessoas. Um outro ponto muito importante para você superar seu medo de falar em público é a ressignificação da identidade. Como assim? Algumas pessoas têm um medo muito grande, não pela quantidade de pessoas, mas porque vai ter uma pessoa assistindo uma apresentação que te dá um frio na barriga. Uma autoridade, às vezes até um parente seu. E isso vale rever a ressignificação da identidade. Por que a gente tem esse receio em falar com determinada pessoa? Eu me lembro, no meu primeiro emprego, há muitos anos atrás, eu era operador de computador e toda vez que eu ia conversar com o diretor do departamento de TI, onde eu trabalhava, eu ficava nervoso, não conseguia falar direito. Não sei porquê. Hoje em dia eu já falei com tantas pessoas, ministros, autoridades, até presidente já falei. Graças a Deus não tenho mais esse bloqueio. Quando a gente precisa falar com alguém, a gente fala. Como é que a gente ganha essa confiança, essa tranquilidade para poder conversar com alguma pessoa? Ressignificando a identidade. E existem duas formas que eu conheço. Uma é a experiência. Nada melhor do que a experiência para você ganhar confiança para falar com as pessoas. A experiência constrói essa habilidade. No entanto, você às vezes é um jovem e não tem experiência. Como é que você consegue isso? Como é que você constrói? Existe uma outra forma também. É você acreditar que você é importante. Construir esta crença. E sinceramente, para construir essa crença de que você é alguém relevante no mundo, eu particularmente vou falar como eu construí a minha. E peço para aqueles que eventualmente não acreditam em mim, mas é uma forma que para mim está validada, que funciona e que para mim é real. Para isso eu vou citar um dos livros mais lidos da história da humanidade, um dos livros mais antigos também, que é a Bíblia. Vamos começar do início de tudo. Em Gênesis 1:26, Deus criou o homem e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Bom, vale muito a pena você rever este conceito e quem sabe adotar na sua vida. Porque se você parar para pensar o poder dessa palavra, ser imagem e semelhança de Deus, se Deus é criador, criador de tudo, eu posso ser criativo. Se Deus fez grandes coisas, eu posso fazer grandes coisas também. Se Deus fez essas coisas tão bonitas, eu sou um cara bonito. É isso mesmo. Você começar a acreditar nessas palavras. Se eu fosse você, eu leria esse trecho todos os dias para aumentar a sua autoestima, a sua autoconfiança. Porque se você quer começar a acreditar em alguma coisa, você tem que ler todo dia sobre aquilo que você quer acreditar. Eu sei que existem pessoas que não acreditam, que são ateus, por isso que eu pedi licença a elas. Mas como eu disse, é um método que eu acho validado e eu sinceramente acredito. E já vi muitas pessoas sendo transformadas quando aceitam a presença de Deus na vida delas. Então, se você quer ganhar autoconfiança, isso ajuda sim. E não para por aí não. Em Gênesis, depois que Deus criou o homem, Ele deu uma missão. Você vai governar sobre todas as coisas e criaturas que foram criadas por mim. Ou seja, mais autoridade. Além de você ser imagem e semelhança de Deus, você tem a autoridade para governar sobre todas as coisas. Então, quando você for fazer uma apresentação ou ficar diante de alguém importante, uma autoridade, lembre-se, você é alguém importante. Por outro lado, essa pessoa também é imagem e semelhança de Deus. Então, por que você achar que ela é melhor ou pior do que você? Em outro trecho da Bíblia, Jesus nos diz quem é maior no reino de Deus. Você sabe quem é maior no reino de Deus? Quem serve mais. Então, se você vai fazer uma apresentação em público, naquele momento, você vai estar servindo. Você vai estar entregando algum conteúdo, algum conhecimento. Então, naquele momento, você, como imagem e semelhança de Deus, é uma autoridade que vai estar servindo. Então, meu amigo, você é importante. Mesmo que eventualmente tenha alguém sentado na plateia que saiba mais do que você sobre o assunto. Não tem problema. Quem vai estar servindo é você. Está gostando dessas dicas? Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal. A gente no canal fala sobre tecnologia e mais recentemente a gente resolveu adotar essa abordagem de falar sobre desenvolvimento pessoal. Isso porque a gente está vendo o risco da inteligência artificial e está vendo muitas pessoas perguntando: e agora, como é que vai ser? Vou perder o emprego? Eu posso adiantar para você que a inteligência artificial vai sim, já começou a tirar empregos, mas ela vai tirar da seguinte forma: ela não vai acabar com o emprego de todo mundo. Ela vai aumentar a produtividade, ela já está aumentando a produtividade de alguns profissionais e as empresas, naturalmente, estão reduzindo seus quadros de profissionais. O trabalho que antes era feito, por exemplo, por 10 advogados, pode ser feito com 7 ou 5. Então, alguém vai ficar. Quem que vai ficar? Aquela pessoa que sabe se relacionar, aquela pessoa que sabe falar em público, aquela pessoa que sabe assumir compromisso. E é sobre estas coisas que a gente vai começar a falar agora também aqui no canal. Então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que têm medo de falar em público. E o tema do medo de falar em público vai ter continuidade nos próximos vídeos. Se já estiver disponível, eu vou colocar o card aqui no vídeo, você já continua o conteúdo com o próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.